A realidade é algo objetivo. Mas, na verdade, tudo o que você vê ao seu redor existe apenas na sua interpretação. Cada pessoa vive em sua própria versão do mundo, como se estivesse observando o imenso universo através do buraco da fechadura. E o mais estranho é que nenhum de nós jamais viu o quadro completo. Sabemos que em algum lugar existe o espaço distante, galáxias, estruturas infinitas. Mas tudo o que temos acesso é um pequeno fragmento da realidade que nem mesmo compreendemos totalmente. E então surge uma pergunta que nos deixa desconfortáveis. E se o nosso universo não for o único? A realidade que observamos diariamente é bastante subjetiva. Afinal, cada pessoa interpreta o que vê à sua maneira. Infelizmente, só temos acesso a uma parte minúscula do universo para observação. Os representantes do Homo sapiens lembram coelhos em um labirinto. É possível escolher a direção do movimento, mas ver o quadro completo não é uma opção para um observador tão pequeno e indefeso. Sacerdotes e observadores das estrelas. Na antiguidade, os sacerdotes não eram comparados aos deuses à toa, pois entendiam a linguagem do céu e decifravam o sussurro dos astros. Mesmo hoje em dia, a profissão de astrônomo é respeitada, pois acredita-se que essas pessoas observam todo o universo visível e para elas quase nada é segredo. Mas no mundo existem coisas cuja simples ideia causa um temor supersticioso até nos homens mais eruditos. O que dizer das pessoas comuns? Por exemplo, à primeira vista, pode parecer estranho perguntar: quantos universos cabem em nosso universo? Cabem. As pessoas costumam pensar que vivem em uma grande bolha repleta de galáxias, onde estrelas brilham como lanternas e planetas giram sem parar. Tudo isso é verdade, mas há outra perspectiva sobre o assunto. Perceber que não somos o centro do universo foi um caminho difícil e cheio de obstáculos. O sistema geocêntrico, que supunha que a Terra era a base e que outros corpos celestes giravam ao seu redor, já ficou para trás há muito tempo. Ela foi substituída pelos sistemas heliocêntrico e depois galactocêntrico. A humanidade moderna percebeu que nossa metagaláxia não possui um centro propriamente dito e guarda muitos mistérios ainda não desvendados. Talvez, ao nosso lado, coexistam com sucesso centenas de milhões de universos, todos ligados em uma mesma rede. Não conseguimos ver isso como um coelho no labirinto. A filosofia é uma ciência que apoia plenamente a teoria dos multiversos. Muitos de seus representantes acreditam que todos os cenários de vida prováveis certamente serão realizados em um dos bilhões de mundos, pois possibilidade e realidade estão intimamente ligadas. Simplificando, se você não conseguiu se decidir por uma viagem ao redor do mundo neste universo, em outro certamente se tornará o segundo Phileas Fogg. Em um mundo você é um czar e em outro um escravo. Se aqui e agora você está assistindo a este vídeo, então em outro universo neste momento está voando de avião e em um terceiro está dormindo. Em alguma realidade, os piores cenários possíveis se realizam e em outra, os melhores. E isso não contradiz as leis universais. Veja por si mesmo, uma moeda não pode dar cara e coroa ao mesmo tempo. O tema da realidade variável já foi reinterpretado criativamente em muitos contos de fadas e filmes de ficção científica. O Mágico de Oz Balma. Дверь в стене Уэллса или экстравагантной ленте «Беги, Лола, беги». Подобные теории находят подтверждение и в квантовой физике. Хью Эверетт, знаменитый американский, O Mágico do País. еще в 1950 году сформировал многомировую интерпретацию, согласно которой привычный нам мир на самом деле малая часть безграничного количества вселенных. Как возникли эти странные реальности? Общеизвестно. Начальной точкой зарождения нашей Вселенной стал момент Большого Взрыва. Что было после этого, наверняка неизвестно. Теории разнятся. В частности, одна из гипотез гласит, что вследствие молниеносной O Mágico do País. первые секунды после взрыва Вселенная в буквальном смысле раздувалась, увеличиваясь в 10 в миллионной степени раз. Появившееся пространство, наполненное ложным вакуумом, порождало массу миров, включая наш,
обладающих различными свойствами, физическими константами. O mágico Osbalma, o mágico do país, o mágico. Se pudéssemos espiar em um desses universos, provavelmente esse mundo pareceria muito estranho para as pessoas. Mas, considerando o tamanho enorme da bolha titânica do multiverso, as fronteiras dos domínios vizinhos nas esferas estão incrivelmente distantes de nós. Talvez a resposta para a pergunta de onde se escondem os chamados Branas, as paredes dos universos vizinhos, esteja no mistério da matéria escura, mágico Osbalma, 95,5% respectivamente. Na opinião de muitos cientistas, são exatamente esses mundos ainda não encontrados que compõem aquela massa oculta. Mas a pergunta mais interessante é: como são esses universos vizinhos? O que pode haver lá? É comum ao ser humano avaliar o mundo a partir de sua própria visão. Assim, as teorias sobre universos vizinhos são mais ou menos antropomórficas. Provavelmente, nessas realidades há leis e condições totalmente estranhas para nós. Esse tipo de pensamento atiça a imaginação de forma irresistível, não é mesmo? Acabamos de conhecer os mundos de Everett. Eles representam universos dos nossos clones com destinos diferentes. Não foi só o astrofísico americano que pensou nisso. Andrei Linde, outro adepto dessa teoria, acreditava que os universos são fractais, ou seja, é possível até viajar por eles, mas, na verdade, essas viagens turísticas inevitavelmente durariam dezenas de milhões de anos. O cientista compara esses mundos misteriosos a um enorme pote, no qual a água se encontra em diferentes estados físicos. Uma parte é gelo, outro fragmento é gás, em uma terceira região é água comum ou neve, e assim por diante, até o infinito. Mas todos esses mundos fazem parte de um único universo do qual se ramificaram. Essas não são as únicas variações desse tema. Existem versões ainda mais incomuns. Martin Rees, professor de cosmologia e astrofísica da Universidade de Cambridge, nos anos 90 do século passado, expressou a ideia de que a natureza cria multiversos com o objetivo de experimentar, como um campo para investigações. Na verdade, Rees acreditava que os múltiplos universos são absolutamente desérticos, pois para o surgimento da vida é necessário um conjunto bastante rigoroso de condições: uma faixa de temperatura estreita, presença de água, localização na zona de cachinhos dourados, idade avançada da estrela e outros requisitos necessários. As condições físicas do nosso mundo ajudam a cumprir esses requisitos, mas raramente se repetem em universos vizinhos. Aliás, Linde também acha que muitos dos universos nascem mortos, sem chance de desenvolvimento, e alguns colapsam imediatamente após surgirem. Talvez em outros mundos as cartas tenham sido tão favoráveis quanto aqui, por isso, as condições podem ser parecidas. Os universos mais controversos, mas originais de Max Tegmark, professor da Universidade da Pensilvânia. O físico acredita que os mundos vizinhos são um conjunto rígido de fórmulas matemáticas e leis, situadas fora do tempo e do espaço. Essa é a opção mais terrível e inevitável, pois os cânones algébricos tornam os mundos obrigatórios e imutáveis. Ou seja, se os universos numéricos forem cheios de sofrimento e maldade, isso vai durar quase para sempre. Não é uma descrição do inferno? Um ponto interessante relacionado ao multiverso, que já passou pela cabeça de todo mundo que se interessa por esse assunto. Como chegar ao universo vizinho? Existe aquele famoso portal ou buraco de minhoca que às vezes é chamado de buraco negro? O mesmo Andrei Linde afirma que para encontrar a fronteira dos mundos e atravessá-la, são necessárias duas condições principais: longevidade e uma reserva de energia muito grande. Primeiro, porque a fronteira mais próxima deve estar a 10 elevado à milionésima potência anos-luz. Sem a segunda condição, isso não é possível devido ao potencial energético extremamente alto da membrana. Se alguém conseguir atravessar a parede intransponível, provavelmente morrerá instantaneamente. O corpo se desintegraria em partículas ou mudaria tanto suas propriedades que a vida seria impossível. A luz nos cerca desde os tempos antigos. À noite, as pessoas de séculos passados acendiam velas de sebo e de cera dentro de casa, enquanto nas ruas ardiam fogueiras e brilhava a lua.
Depois que surgiram as lâmpadas incandescentes, cidades e vilarejos à noite começaram a brilhar como árvores de Natal. Você provavelmente já percebeu que, atualmente, em muitas metrópoles, durante a noite, é possível enxergar como se fosse de dia. Mas a evolução dos dispositivos que proporcionam luz à humanidade em nada alterou suas propriedades físicas. A base desse fenômeno continua sendo partículas específicas, os fótons. Eles transmitem todos os tipos de radiação, incluindo a luz visível. Graças a essas partículas, nós observamos estrelas e galáxias distantes, além de iluminar nossas casas. Para demonstrar as propriedades dos fótons, é necessário ir ao espaço profundo. É justamente no vácuo que eles encontram sua verdadeira liberdade. Aqui, as partículas viajam milhões e bilhões de anos-luz, praticamente sem colidir com nada. Qual é a característica dos fótons? Eles têm massa e carga elétrica nulas, não possuem tamanho e são capazes de se mover à velocidade limite. Em particular, no vácuo, eles percorrem 300 mil quilômetros por segundo. Mas em um meio transparente, os fótons são mais lentos. Do núcleo solar até a coroa, a partícula levará cerca de 1 milhão de anos. Ao mesmo tempo, ela chegará à Terra em 8 minutos assim que entrar no espaço sideral. O fóton é a partícula mais comum no macromundo. Para cada próton ou nêutron existem 20 bilhões de fótons. Para eles, o tempo não existe. Essas partículas são praticamente eternas, mas para o próprio fóton a vida dura apenas um instante. Acendeu-se e foi imediatamente absorvido. Muitos se perguntam para onde vão os fótons quando uma estrela morre, uma galáxia se apaga ou uma lâmpada é desligada. Por exemplo, o brilho das estrelas antigas, que após bilhões de anos chegou aos olhos humanos, foi emitido quando o objeto ainda existia, mas agora, provavelmente, já está morto há muito tempo. Mas, como se sabe, uma estrela leva muito tempo para morrer e o processo é definitivo. Já no caso de uma lâmpada comum, tudo acontece de forma diferente. Você desliga o interruptor e tudo ao redor mergulha em escuridão total. Para onde vão os fótons que uma luminária comum emitia há frações de milissegundo atrás? Vamos recorrer à ciência. No momento em que uma lâmpada incandescente ou qualquer outro tipo de lâmpada é ligada, ela começa a emitir milhões de fótons ao seu redor. Eles se movem de forma caótica. De acordo com as leis da física, as partículas têm duas opções: ou são refletidas ou são absorvidas pelos objetos. Devido ao primeiro fenômeno, vemos objetos ao redor e nos enxergamos no espelho. É importante entender que, durante a reflexão, ou seja, ao colidir com algum objeto, os fótons perdem parte do seu potencial energético. Durante a absorção, geralmente ocorre o aquecimento da superfície no campo. Энное количество частиц. На практике это проявляется следующим. Теплыми лавочками в летнем парке, горячей галькой на пляже, раскаленными камнями. No deserto. O processo que ocorre após ligar a lâmpada é baseado nos fenômenos mencionados. Os fluxos de fótons são refletidos pelos objetos ou, com o tempo, absorvidos. Когда мы выключаем лампочку, новые фотоны прекращают E entram no ambiente. E os fótons anteriores não desaparecem para lugar nenhum. Eles continuam colidindo até que cada partícula encontre um átomo que, grosso modo, a absorva. Você pode fazer uma pergunta razoável. Por que a luz não se apaga gradualmente, já que os quanta restantes ainda estão vagando pelo ambiente? Se você pensar bem, a resposta virá por si só. Para os fótons, o conceito de tempo é idêntico a um instante do ponto de vista humano. O fato é que partículas únicas são refletidas e absorvidas em milionésimos de segundo. Por isso, não conseguimos captar o momento da verdade. Para o observador, só existem dois estados: antes e depois de apertar o botão. Já os fótons nesse tempo passam por uma verdadeira aventura. Mas os quanta de luz nos cercam não só quando acendemos o lustre ou o abajur.
mas literalmente em todo lugar. O Wi-Fi do dia a dia, a pizza aquecida no micro-ondas, os sinais de rádio tocando nos fones de ouvido a caminho do trabalho. Bísturis a laser que ajudam as pessoas a se livrar de doenças terríveis e também explosões de raios gama extremamente poderosas, capazes de esterilizar tudo ao redor, por muitos milhões de quilômetros. Tudo isso é um conjunto de fótons. Mas se partículas sem massa perdem energia em colisões ou durante um movimento prolongado, como é que a luz das estrelas e galáxias chega até nós? E quem disse que vemos todos os objetos sem exceção? Se fosse assim, o céu noturno pareceria brilhante para nós como durante o dia. Mas não é assim. Só conseguimos ver os corpos que emitem o fluxo mais intenso de fótons. Um feixe assim é capaz de atravessar distâncias bilionárias. À medida que a intensidade diminui, também diminui a distância em que o feixe de luz perde totalmente sua energia e deixa de ser observado. Também não conseguimos ver estruturas cósmicas muito distantes, pois a luz se dispersa e os fótons se perdem em distâncias enormes, colidindo com planetas e outros corpos, sendo absorvidos por eles ou perdendo energia. Alguns cientistas desenvolveram toda uma teoria baseada nessa afirmação, dizendo que o universo, na verdade, é estacionário e que a expansão lhe é estranha. O desvio para o vermelho de Doppler é explicado pela perda de energia dos fótons e não pela velocidade de afastamento. Tudo isso, é claro, é controverso e praticamente sem provas, mas tem o direito de existir. Então, a partícula que conecta o cotidiano cinza ao cosmos foi descoberta. E agora, ao acender uma lâmpada, alguns de vocês talvez tentem pegar os fótons literalmente no flagra. Mas não compensa. É sinceramente uma causa perdida. Falando sério, o fato de existirem partículas fundamentais da família dos bósons é uma das melhores notícias para toda a humanidade e para o universo como um todo. Caso contrário, a escuridão total teria se tornado a dona absoluta onde hoje se acendem as estrelas. Apenas meio século atrás, nós praticamente não sabíamos nada sobre ele. Em algum lugar nos cantos do nosso sistema solar, esconde-se um gigante gelado com uma massa 17 vezes maior que a da nossa Terra. Sua Majestade Netuno, um dos planetas mais distantes do sistema solar, que foi estudado por apenas uma sonda, a Voyager 2. Esse gigante gasoso e pouco estudado, conhecido como gigante gelado, tem uma temperatura extremamente baixa em sua superfície, chegando a até menos 220 graus Celsius. Netuno, assim como Urano, é classificado pelos especialistas em um grupo separado de objetos intermediários, situados entre os planetas do tipo terrestre e os gigantes gasosos. Ele é envolto por uma atmosfera de hidrogênio e hélio, o que o torna semelhante a Júpiter e Saturno. Mas além dos elementos mencionados, ela também contém gelos de metano, amônia e água. Como já dissemos antes, a massa de Netuno é 17 vezes maior que a da Terra, mas ao mesmo tempo representa apenas 10% do peso de Júpiter. O raio equatorial é de 24.764 quilômetros, o que é 4 vezes maior do que o do nosso planeta. Se uma pessoa estivesse lá, com certeza ficaria entediada. Afinal, um ano em Netuno equivale a 165 anos terrestres. Em 12 de julho de 2011, completou-se exatamente um ano netuniano desde a descoberta do planeta em setembro de 1846. Ficou surpreso? Mas isso não é tudo. As estações em Netuno duram cerca de 40 anos cada, e um dia tem apenas cerca de 16 horas. Quanto à estrutura do gigante, ela é semelhante à de Urano. Mas existe uma diferença fundamental. O Oceano de Diamante, supostamente localizado a cerca de 7.000 quilômetros de profundidade no manto de Netuno. As condições nesse local são tais que o metano se decompõe em cristais de diamante, que caem diretamente no núcleo do planeta. Corpos celestes como Netuno não são raros no universo. Por isso, o nome do objeto costuma ser usado como termo coletivo. O oitavo planeta, que recebeu o nome do deus dos oceanos, está a 4,55 bilhões de quilômetros do Sol.
Isso equivale a cerca de 30 distâncias médias da Terra ao Sol. Como sabemos tudo isso? As informações foram obtidas não apenas graças à sonda que visitou Netuno brevemente no final do século XX. Observatórios terrestres com equipamentos avançados também fornecem dados científicos. Mas ainda assim, a Voyager 2 confirmou totalmente o ditado de que é melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes. A nave passou a apenas 3.000 quilômetros acima do polo do gigante. A nave registrou o que é impossível de notar, a enorme distância que separa Netuno da Terra. Em 24 de agosto de 1989, a Voyager 2 iniciou sua passagem pela esfera congelada e enviou para a Terra valiosíssimos materiais fotográficos. Em particular, a nave registrou uma grande mancha escura, um anticiclone titânico semelhante ao de Júpiter. Observou nuvens do tipo Cirro em Netuno e auroras polares épicas. Passei pelo seu satélite Tritão, atualizei os dados sobre a magnetosfera, a estrutura dos anéis e observei em detalhes mais 6 satélites. Infelizmente, a colonização de um gigante gasoso é teoricamente impossível. Netuno dificilmente será habitado devido à falta de superfície sólida. Já seus satélites são um campo viável para exploração. Especialmente Tritão, sobre o qual, graças a Voyager 2, sabemos mais. Embora ainda não o suficiente para tomar decisões históricas. Para começar, voar de Netuno para Tritão pode ser comparado a uma viagem para o Egito escaldante, já que no satélite faz apenas menos 23 graus Celsius. Além disso, em Tritão foi registrado um fenômeno natural único chamado criovulcanismo. Mas vamos por partes. Quais atrações incomuns aguardam uma pessoa em Tritão? No satélite, o turista pode, enfim, não ficar à deriva entre os gelos, mas caminhar pela superfície. Isso deve ser feito com cuidado, pois a camada de 200 km de gelo de nitrogênio está cheia de rachaduras, como a casca de um melão. Sob a enorme camada de gelo, esconde-se um oceano com 150 km de profundidade, composto de amônia, metano e sais. Então, não conte com a pescaria por lá. É pouco provável haver vida nessa mistura infernal. Por isso, mergulhadores também se decepcionarão em Tritão. Um espetáculo de escala maior. São geysers. Na visão de uma pessoa comum, eles parecem pequenas fontes borbulhantes que jorram das profundezas do solo. O turista encontra aqui uma cena hipnotizante. No meio do deserto gelado, de repente, com um estrondo alto, o gelo de nitrogênio se rompe e um jato de líquido sobe a uma altura comparável ao Everest, com uma espessura que pode chegar a 2 km. A atmosfera de Tritão transforma esse jato em uma pluma que se estende por 150 km. Isso não é como as fontes de Las Vegas. Mas por enquanto, a NASA está apenas planejando o lançamento da missão Netuno Orbitador, na qual uma espaçonave com 2 sondas atmosféricas será colocada na órbita do gigante. Antes que o gigante os envolva em seu abraço mortal, as sondas vão transmitir o máximo possível de informações valiosas. Para chegar ao destino, a sonda automática Netuno Orbitador fará 2 manobras gravitacionais perto de Vênus e Júpiter. A nova missão será lançada após 2020 e a humanidade finalmente saberá detalhes sobre esse misterioso corpo gelado e seus satélites. Enquanto isso, a Voyager 2 continuará sua jornada e, após 3 séculos, alcançará a nuvem de Oort, onde vagará por dezenas de milhares de anos em suas profundezas escuras. Mas isso, como dizem, é assunto para outro episódio. Se você gostou do vídeo, não deixe de contar para seus amigos. E se quiserem uma continuação, então não economizem no clique do mouse e deixem muitos likes eletrônicos. Afinal, seus likes e comentários são um incentivo para novos horizontes, que só poderemos alcançar graças ao apoio de vocês e, é claro, à inscrição no canal. Por isso não mudem de canal!